Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Mais um Sintonize com Cristo chegando à sua casa. E hoje nós temos visitas para lá de especiais, visitas do coração. Estamos recebendo nesta tarde pastor Alex Wellington Vasconcelos Barbosa, com Z, que ele fez questão de enfatizar, que veio de Brasília, está aqui conosco e vai estar falando hoje sobre um tema muito interessante, que tenho certeza que ajudará você a superar algumas das dificuldades de entendimento do que diz respeito ao sofrimento. E cantando conosco as minhas sobrinhas, o meu filho, Anne Sofia, Maite Luíse, Aimee Cristine e Pedro Anthony. Na palavra, pastor Carlos Borges, dando continuidade à série de mensagens que ele vem trazendo. Falando ainda conosco no Dicas de Saúde, Dr. Marlon Mendonça. É o Sintonize com Cristo chegando à sua casa. Boa tarde. Salmo de número 149 nos convida a louvar ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Louvemos, pois, ao nosso Deus. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. Told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah.
E no Dicas de Saúde de hoje, o Dr. Marlon Mendonça está nos trazendo um assunto muito interessante que até a palavra é difícil de ser pronunciada. Cervicalgia. Você sabe o que é isso? Vamos ouvir? Boa tarde. Meu nome é Marlon Mendonça, sou ortopedista, especialista em coluna. Venho hoje para falar para vocês a respeito de um assunto interessante, a respeito da cervicalgia. Cervicalgia é uma dor na região do pescoço, da região cervical. Há alguns textos bíblicos que falam a respeito daquele que tem uma dura cerviz, ou seja, um pescoço duro, que não consegue submeter à vontade de Deus, se humilhar diante de Deus. Então, essa é uma expressão que a gente utiliza no aspecto bíblico, mas na prática vem aqui também a cervical. Quais são as causas que dão cervicalgia? Então, a cervicalgia pode ser causada por muitos motivos, são muitos motivos, porém, o que mais causa é um processo degenerativo, é um desgaste dos discos e que faz com que há uma hipertrofia dos ligamentos, fazendo com que há uma compressão ao nível da medula. A medula é a estrutura responsável para fazer com que os braços e as pernas mexam. Então, quando eu tenho uma compressão importante, às vezes eu tenho um comprometimento da função motora dos braços e das pernas. Então, esse é um dos motivos que geram dor no pescoço. Mas também há outras coisas mais simples. Por exemplo, uma má postura, um jeito de dormir de barriga para baixo, dormir com muito travesseiro, ficar muito tempo mexendo com o celular nessa posição também leva a uma dor no pescoço, ou seja, uma cervicalgia. Mas o mais importante, fazer o diagnóstico. Saber o que é a causa dessa cervicalgia, qual é a causa dessa dor na região cervical. Então, eu preciso fazer diagnóstico. E hoje o gold standard, o padrão ouro para fazer o diagnóstico é a ressonância. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu parto para o tratamento. É cirúrgico? É clínico? Se é clínico, quais são as opções que eu tenho de tratamento clínico? Atividade física, muito alongamento, melhorar a postura, fortalecimento dos músculos das costas. Então, há todo um processo de tratamento. Se é muito intensa a dor, existem os analgésicos, os medicamentos, a fisioterapia, são medidas alternativas clínicas para que se resolva o problema, certo? Então, esse é um tópico muito importante dentro da cirurgia da coluna, dentro das patologias da coluna. E existem outros problemas mais sérios, como uma hérnia de disco que pode comprometer a medula, comprimindo muito intensamente, as raízes nervosas dando dor no braço. Isso é uma causa de cervicobraquialgia, que é uma dor que sai do pescoço e desce para o braço. Então, são fatores importantes que precisam fazer um diagnóstico para o tratamento. Em alguns casos, são cirúrgicos para tirar a compressão da medula ou da raiz nervosa. Basicamente é isso. Fique com Deus. Um forte abraço. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso primeiro bloco de uma entrevista pra lá de boa. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá.
No espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E a nossa entrevista de hoje, o tema é Pare de Sofrer, encontrando a esperança perdida nas lutas da vida. Para esse tema especial, nós convidamos uma pessoa também especial, o pastor Alex Wellington Vasconcelos Barbosa, da Igreja Reformada da Aliança em Brasília. Boa tarde, pastor Alex, seja muito bem-vindo ao Sintonize com Cristo. Boa tarde, quero externar minha alegria de estar aqui mais uma vez, só que agora presencialmente, Sim. né? Temos recebido alguns convites, já participamos. Verdade. E agora presencialmente a alegria. E tratar desse tema, que é um tema tão importante, principalmente para os dias que a gente tem vivido, né? Verdade. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Amém. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Muitas pessoas acreditam que, ao se aproximarem de Deus, os problemas deveriam desaparecer. Biblicamente falando, o sofrimento faz parte da jornada cristã? Como entender isso sem perder a fé? Ok, a Bíblia tem muitos textos que falam sobre o sofrimento. Aquilo que nós chamamos de teologia do sofrimento é algo muito forte na palavra de Deus. E eu quero ler apenas um texto, que é o que Paulo escreve lá a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3. No versículo 12 ele vai dizer assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo está numa crise no ministério dele, né, ali na sua segunda carta já, querendo desistir de tudo. E Paulo vai deixar isso muito claro: olha, aqueles que escolhem viver para Cristo serão perseguidos. E perseguição tem a ver com as dificuldades, tem a ver com os problemas, tem a ver com o sofrimento. O Paulo mesmo vai dizer no versículo 10: tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida cristã, ele tem propósito de ensino para a maturidade da fé. Agora, como lidar com isso? Eu preciso entender o propósito do sofrimento na vida. Se eu tenho uma boa teologia do sofrimento na minha vida, então eu vou começar a enxergar o sofrimento de uma forma diferente, não como algo que vem para me destruir, me abater ou como consequência do pecado, mas como algo que acontece para que eu me aperfeiçoe, para que eu me santifique, para que a minha fé ela seja provada, como diz lá em 1 Pedro, né, no capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Então o sofrimento ele tem um caráter positivo na vida do cristão. Ok. E como identificar quando o sofrimento está nos afastando de Deus? Quais são os sinais que a dor está nos endurecendo espiritualmente em vez de nos aproximar de Deus? Quando a gente está pensando sobre essa questão do distanciamento de Deus, né, a primeira questão, como eu já falei, é aprender a lidar com o sofrimento. Quando nós não sabemos lidar com o sofrimento, o esfriamento espiritual na nossa caminhada ele vai começar a se manifestar. Nós vamos começar a murmurar, vamos começar a reclamar, vamos começar a questionar a Deus. Quando a gente pega, por exemplo, Abacuque, capítulo 1, onde ele vai questionar a Deus, né? Olha, onde tu estás? Até quando clamarei? Tu não está fazendo nada. Abacuque não entendia que Deus ele estava no controle. E aí a gente entra nesse quadro de queixas,
diante de Deus e não conseguimos perceber que existe um Deus que está no controle. Então esses sintomas eles vão acontecendo, esses sinais eles são muito comuns. E como é que fazemos, ou o que podemos fazer para manter a esperança quando a resposta de Deus demora? Ah, Deus está demorando demais. Muitas pessoas oram, jejuam e permanecem fiéis, mas a resposta parece não chegar. Como sustentar a esperança nesse tempo de silêncio aparente de Deus? Então vamos lá em Abacuque de novo, né? Que eu acho que a história de Abacuque ela é bem interessante. Quando Abacuque questiona a Deus sobre a vida que Israel estava vivendo, Deus ele dá uma resposta para Abacuque, que não é uma resposta que Abacuque queria ter escutado, né? Na verdade, Abacuque esperou algo do tipo que Deus viria, trataria Israel, restauraria Israel. Só que Deus usou um meio para que isso acontecesse, um tanto quanto danoso, que foi usar os caldeus, e aí vem o cativeiro babilônico. A fama dos caldeus era uma fama muito ruim. Abacuque vai questionar a Deus: olha, mas tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus perdoador. Em outras palavras, Abacuque está dizendo assim: é mesmo necessário tudo isso para que Israel venha se arrepender? E Deus responde a Abacuque. Então Abacuque, na sua oração, ele vai dizer uma frase que ficou conhecida e citada no Novo Testamento, que é: o justo viverá pela fé. Então, diante dos sofrimentos, aqui a gente vai trabalhar o conceito de fé, não na perspectiva da fé que garante que vai acontecer, que vai mudar, que eu vou ter. Mas quando Abacuque está dizendo o justo viverá pela fé, ele está dizendo que a fé é permanecer na sua crença. Então Abacuque entendia que existia um Deus, que esse Deus ele é soberano, que ele está no controle de todas as coisas, que ele não está dormindo. Então é esse Deus que eu confio, é nesse Deus que eu creio. Então Abacuque está dizendo, então o justo ele vive nessa fé. Então como permanecer fiel? Eu preciso ter essa convicção na minha vida de que existe um Deus todo-poderoso, soberano, que rege a minha história, que controla a minha vida, que sabe o que é melhor para mim e que ele está dirigindo todos os eventos da minha vida. Se isso é uma verdade na minha vida, isso faz com que eu aprenda a descansar no Senhor. Tanto que Abacuque, no final da sua oração no capítulo 3, ele vai falar algo que virou até cântico, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, todavia, olha só, ou seja, em todo tempo eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Deus está no controle. Então ele é quem me sustenta, né? Ele é quem firma os meus pés. Então esse é o caminho para a gente aprender a lidar com o sofrimento e não perder a esperança. É isso. Para mim essa é uma das perguntas assim que tenho certeza que outras pessoas fazem também. Deus permite ou envia o sofrimento? Essa é uma dúvida comum a muitas pessoas. Como explicar à luz da Bíblia a diferença entre sofrimento permitido por Deus e sofrimento causado pelas escolhas humanas? Bom, aqui a gente tem uma discussão bem ampla, né, sobre a questão da soberania de Deus. Se Deus ele usa a sua soberania em todo o tempo ou ele permite que em alguns momentos o homem ele tome decisões sobre a sua vida. Mas a gente vai trabalhar aqui sobre a perspectiva da livre agência, né? Então, o homem ele é responsável pelas suas decisões. E de toda decisão que a gente toma, ela vai trazer consequência para a nossa vida. Então, eu acho que é muito fácil identificar o que é fruto da minha escolha. Os erros causados pelo fruto da minha escolha, né? Então, eu comprei um carro. E eu sabia que não tinha dinheiro para pagar essa parcela, mas eu fui lá e comprei. Então, atrasou, tomaram o carro, meu nome foi para o SPC Serasa. Isso é culpa de Deus? Não, isso é culpa minha porque eu não levei o orçamento financeiro de forma correta. Agora, Deus ele envia o sofrimento? Sim, 1 Pedro capítulo 3 diz que nós muitas vezes vamos passar por situações e que essas situações elas são nos dadas para quê? Para provar a nossa fé, né? Ele vai dizer que nós fomos eleitos em Deus, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, que nos guarda pelo poder. Ele diz, nisso exultais, embora no presente
por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, muitas vezes, Deus ele vai mandar a provação. Lá em Deuteronômio, se eu não estiver enganado, no capítulo 7 ou no 8, Deus vai falar para Israel, né? Eu te coloquei no deserto para te provar, para saber aonde estava o teu coração. Então, em muitas situações da vida, Deus ele vai nos colocar. Agora, muitas coisas nas nossas vidas também acontecem pelas nossas escolhas. Então, eu entendo que ambas as situações, ambas as afirmações, elas são verdadeiras. O meu sofrimento ele pode ser causado por minhas escolhas e o meu sofrimento ele pode ser dado pelo próprio Deus para provar a minha fé e até para que eu saiba aonde está o meu coração, que é o que ele fez com o povo no deserto. Ok, antes da gente partir, só para deixar aqui uns 2 exemplos para os nossos ouvintes, ele pode ir lá na Bíblia e pesquisar 2 exemplos de personagens da Bíblia, histórico aqui, que passaram por sofrimento, que foram enviados, digamos assim, por Deus. Nós podemos citar Jó, sim, que é um dos exemplos mais claros que a gente sim. tem. E aí, por mais que as pessoas entendam assim, mas foi o diabo, foi o Satã, e a gente não vai discutir aqui quem é o Satã, que não é o tema, mas você vê que ele se apresenta diante de Deus e Deus permite que ele passe por isso. Então, logo, é algo enviado diretamente pelo próprio Deus. E Jó, então, ele vai passar por essa situação. Né? Quando eu estou pegando, por exemplo, os amigos, Daniel e seus amigos, ali no início que eles chegam e aquele banquete, um monte de coisa ali, né? Também eles escolhem ali, né? Então o cativeiro babilônico foi enviado por quem? Pelo próprio Deus. Deus providenciou os caldeus para sitiar Jerusalém e levar o povo para o cativeiro. Então ali nós temos muito claro Deus enviando ali aquela situação de 70 anos, né, para o povo de Deus. Então acho que são dois exemplos claros, e ali Daniel faz a escolha correta com seus amigos em não se contaminar, mas estavam vivendo um tempo de cativeiro, né? Estavam ali como escravos, como presos, né, ali na Babilônia. Ok. Bem, isso é para que você possa posteriormente abrir sua Bíblia e consultar e conhecer um pouquinho mais dessa história. Nós vamos para um intervalo rápido, voltamos dentro de instantes, não sem antes convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a fazer isso. Faça isso, aproveite as entrevistas, a palavra de Deus está sendo ouvida, você com certeza será edificado. Nós voltamos já já. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso
nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, a Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Prosseguindo em nossa leitura do Salmo 149. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Cantemos ao Senhor.
sobre graça recebi. Pode iniciar, porque acho que eu pedi a entrada. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as palavras, é firme e constante, se entregou na cruz e a morte derrotou. Amor de Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu,
E antes de partirmos para o nosso próximo intervalo, quero lembrar a você de que nós estamos aqui na Rádio Cuiabana FM 106.5 todos os sábados e domingo, com reprise ao domingo, ao meio-dia. Então, assista, compareça, ligue aí o seu rádio, sintonize do Sintonize com Cristo. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Nós estamos aqui para o segundo bloco da nossa entrevista, cujo tema é Pare de Sofrer, encontrando a esperança perdida nas lutas da vida. Pastor Alex Wellington, de Brasília, pastor está conosco e estamos satisfeitos, felizes mesmo por essa oportunidade. Nós vamos dar continuidade. E se você não assistiu o primeiro bloco, lembra de se inscrever lá no YouTube, você vai ter a oportunidade de ver ou de ver novamente a primeira parte da entrevista. Pastor, vamos continuar então? Ok. Qual é o papel da fé na superação das lutas emocionais? Vamos lá. Hebreus, eu acho que é o texto mais usado e eu acho que vale muito a pena a gente citar esse texto até para a gente compreender como que a fé ela é usada no texto de Hebreus. Porque é um texto muito conhecido, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Diante das crises, dos sofrimentos, situações emocionais, superar esses momentos na nossa caminhada é um desafio realmente. Porque nós vamos buscar caminhos que nós podemos julgar ser o mais fácil, mas na verdade ele é o mais difícil. Hebreus ele fala que diante das dificuldades, a fé ela é o melhor caminho. Mas fé aqui em Hebreus é interessante porque ele não está falando de novo daquela coisa de vencer e que vai dar certo. Se eu ler um pouquinho antes, o capítulo 10, a partir do versículo 32, ele vai falar sobre os sofrimentos, vai falar sobre as dificuldades. E lá no versículo 34 do versículo 10 ele vai dizer assim: porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens,
tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Agora, olha o que ele vai dizer. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A fé aqui, ela é uma fé escatológica que aponta para uma esperança. O que é as coisas que se esperam? É exatamente esse patrimônio que nós possuímos, que é superior e durável. E ele vai repetir isso no capítulo 11, lá no versículo 16, quando ele diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Então, compreender a fé para superar as nossas crises emocionais, as nossas decepções, as nossas frustrações, o nosso sofrimento, não arraigados nesse mundo, mas arraigados naquilo que é superior e durável, que é a nossa pátria. Então, tudo tem a ver aonde está o nosso coração. Se eu entender que eu estou neste mundo e que eu não mereço sofrer, o que vai acontecer? Eu vou sofrer e não vou saber lidar com o sofrimento, porque eu vou ver todos os meus alicerces sendo destruídos. Se eu entendo que a vida é de sofrimento e que o mundo ele promove sofrimento, mas que eu estou aqui, como ele vai falar lá no capítulo 13 de Hebreus, como um peregrino de passagem, que existe uma pátria superior, que essa pátria ela é durável, que ela é eterna. Então eu vou dizer, bom, eu vou sofrer, Deus tem propósito no meu sofrimento, há objetivos nisso, né, do que eu estou vivendo agora, mas eu sei que tem algo que é superior a tudo isso. Então é aqui que eu vou ancorar, né, a minha esperança, é aqui que eu vou encostar a minha fé e entender, eu estou esperando algo que não é nessa vida. Então é isso que eu estou esperando. O que eu não vejo? É exatamente essa pátria. Eu não consigo ver essa pátria, mas eu sei que ela existe. Então a minha fé é exatamente entender isso, que existe algo superior para a minha vida. Como enxergar crescimento, amadurecimento ou propósito em meio às perdas e frustrações? Eu penso que nessa perspectiva, todo sofrimento, como a gente leu lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, todo sofrimento ele tem objetivos da parte de Deus, né? Então não tem como você, por mais que você às vezes não entenda diretamente o que realmente Deus quer com aquilo, mas eu sei que há um propósito. Porque ele vai falar em 1 Pedro 1,7 assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o nosso sofrimento ele tem um caráter primeiro de apontar para Cristo. Sim. Então, quando eu estou sofrendo, com o que eu tenho que me preocupar? Como usar esse sofrimento de forma que Deus ele seja glorificado? Como usar esse sofrimento para o louvor e para a honra de Cristo? E esse é o nosso desafio, né? Agora, nós, humanamente falando, pelas nossas emoções, cargas sentimentais, nós somos tendenciosos a nos trancar no nosso mundo e entender que o sofrimento ele veio para acabar com a nossa vida, né? O sofrimento ele tem um propósito, a glória de Deus. Sim. Então isso é fato. Agora, os objetivos específicos que Deus vai tratar individualmente com as circunstâncias, Deus ele vai revelando a cada um individualmente e talvez muitos não vão fazer sentido para nós. Mas independente de fazer sentido ou não, o sofrimento ele tem compromisso com a glória de Deus. Então eu tenho que entender isso. O meu sofrimento deve ser vivido de forma que Deus ele seja glorificado. Bom demais. Bem, quem não tem? Como ajudar alguém que perdeu totalmente a esperança? Que conselho o senhor daria para quem hoje está vivendo, que sente que não tem mais saída, seja na vida financeira, familiar ou espiritual? A palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, lá vai estar também o nosso coração, né? E as pessoas que perdem esperança na vida, em tudo, e
São aquelas pessoas que vão dizer assim, olha, para mim acabou, não tem mais esperança, não tem luz no final do túnel, eu não consigo enxergar mais nada. É porque geralmente essas pessoas elas estabeleceram altares de idolatria no coração, ou alguns altares de segurança. Então isso vai ser um marido que ela de repente perde, pode ser um emprego que ela de repente foi demitida, isso pode ser um filho que era o ídolo do coração dela, as dificuldades. Então esses altares de suporte que a gente chama, que são altares de idolatria, eles começam a desmoronar. E qual é o grande problema? A gente não tem como muitas vezes reconstruí-los. Então a nossa esperança vai junto com esses altares. Então qual é o segredo para resgatar essa esperança? Olhar para a única esperança, Jesus Cristo. Enquanto eu estiver colocando a minha fé em coisas, em objetos, em pessoas, né? A minha esposa ela não trabalha. Então às vezes as pessoas questionam, mas se você morrer, como é que vai ser a vida da Ângela com 3 meninos, ela não trabalha? E uma das coisas que para mim, para minha esposa é muito verdade, é o Deus que supre. Sim. Então a esperança da minha esposa não está em mim. Ela olha para mim como aquele que Deus colocou para prover aquilo que ela precisa e os nossos filhos. Mas se eu faltar, ela tem certeza que Deus levantará outros instrumentos Sim. para prover as necessidades dela. Então é aqui que está o ponto, é aonde eu estou depositando a minha esperança. Porque se minha esposa olha para mim como eu sendo o provedor dela, na hora que eu morrer, a vida dela vai acabar também. Agora, se ela entender que eu sou só o instrumento e que depois Deus vai levantar outros, a fé dela e a esperança dela em Deus vai permanecer firme e inabalável. Com certeza. Bem, nós estamos chegando aí ao final, partindo aí para a nossa última pergunta. Se o senhor pudesse deixar aqui uma mensagem final, e pode, para quem está ouvindo e está sofrendo agora, qual seria uma palavra direta para quem precisa reencontrar esperança hoje diante do sofrimento que está enfrentando? Eu acho que o convite de Jesus Cristo, lá em Mateus, né, que é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 11, que ele é exatamente essa palavra que muitas pessoas às vezes elas estão esperando no versículo 28, quando ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Então, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele veio para tomar o nosso jugo. E esse jugo é aquele pau, né, que era colocado no boi para carregar. Então, aquele trem é muito pesado. Então, ele usa essa analogia para dizer, olha, eu quero que você tire esse peso da tua vida e que você pegue o meu jugo. Agora, o meu jugo ele é leve. Então nós estamos, as pessoas que sofrem, que perdem a esperança, geralmente são pessoas que querem carregar esse peso. E eu preciso entender que Jesus Cristo ele veio para remover isso de mim, para furar o saco mesmo, né? Deixar cair tudo e pegar aquilo que ele prometeu para nós. Então a minha palavra para essas pessoas o termo que eu vou usar, às vezes ele parece bem pentecostal, né? Mas eu gosto desse termo quando ele assim, é tomar posse dessa promessa. Jesus Cristo, ele nos prometeu um fardo leve. Então, se você está sem esperança, é porque o seu fardo está pesado. Jesus Cristo, ele tem um fardo leve para você. Ele tem uma promessa de uma vida leve nesse mundo caído. Então, tome posse dessa promessa, larga esse seu fardo. Nós não estamos aqui anulando o sofrimento, os traumas, as perdas, mas a gente não precisa ser escravo disso. A gente precisa se libertar disso. Então, muitas vezes estão presos àquilo que nós chamamos de passado. Então, abandonar o passado, abandonar a dor do passado, como Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficaram. Aconteceu, eu vou sofrer, sofri, teve consequência, está tudo certo, a vida segue. Voltando para Hebreus, existe uma pátria superior, existe uma pátria durável, existe um Cristo que me prometeu isso. Ele diz, deixo-vos a paz. Eu penso que o que falta para muitas pessoas é acreditar nesse Cristo
que pode aliviar o meu jugo, nesse Cristo que quer me dar a paz, mas que eu não quero tomar posse disso. Então eu estou escravizado às minhas emoções. Então é se libertar, né, de si mesmo. Eu acho que esse é o ponto, se libertar de si mesmo e das suas emoções e começar a entender que existe algo muito superior a todas as coisas em Cristo Jesus. Bem, eu quero agradecer ao pastor Alex por estar aqui conosco, muito obrigada. E eu quero fazer diferente. Antes de partirmos para o intervalo, eu gostaria de convidar você a falar com Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Alex para que estivesse orando pela sua vida agora, seja qual for o problema que você estiver enfrentando, as dificuldades, creia no Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado a Deus por esse tempo. Obrigado porque podemos encontrar, ó Pai, esperança. Vivemos num mundo caído, aonde dificuldades e problemas, sofrimentos, perdas farão parte da nossa vida. Mas sabemos, Senhor, que Tu tens algo muito maior para nós. Sim. E aqui eu te peço que Tu visite neste momento as pessoas que estão nos ouvindo, Sim, ou Pai. aquelas que ainda irão ouvir, Sim, Pai. que Tu alcance esses corações. Em nome de Pessoas Jesus. que estão sem esperança, pessoas que não conseguem mais ver razão para a sua existência aqui nessa terra. Sim, Deus. Que o Teu Espírito Santo as envolva, ó Pai, neste momento. Sim, sim. Toma cada um nas Tuas mãos, renova a fé em Ti, renova a esperança de um mundo futuro, renova a esperança em Ti mesmo. Sim, Que Tu possas visitar, Senhor, essas pessoas, que eles possam sentir, essas pessoas possam sentir a Tua boa mão sobre as suas vidas e que elas possam ter os seus olhos abertos para aquilo que Tu tens de melhor para cada um de nós, que não é neste mundo, mas é na pátria que foi preparada por Ti através do Teu Filho. Dá-nos a Tua graça, fortalece-nos a fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos a quase o finalzinho do nosso programa, mas é claro, a palavra de Deus precisa ser ouvida mais uma vez. Então, nesse momento, nós convidamos o pastor Carlos Borges para que possa proferir a mensagem que Deus tem para nós no dia de hoje. Ouçamos. Gratidão e... Olá, estamos retornando para a nossa série sobre criação, queda, redenção e consumação. Iniciaremos hoje o destaque dessa série falando sobre a queda, algo terrível, triste, que nos consome até os dias de hoje. No episódio anterior vimos que a criação foi feita de uma forma bela, linda, homem e mulher criados à imagem de Deus, tudo feito muito bom. Mas quando chegamos ao capítulo 3, o cenário muda completamente. A pergunta é: o que aconteceu? A resposta pode te surpreender. A queda não começou com um fruto. A queda começou com uma troca de confiança. E é importante entendermos isso. Adão e Eva escolheram ouvir a voz da serpente ou a voz de Satanás ao invés de ouvir a voz de Deus. E essa, na verdade, é a essência do pecado até hoje. Nós pecamos todas as vezes que nós preferimos ouvir outras vozes do que a voz de Deus. E a voz de Deus, hoje, ela compete com a voz do nosso próprio coração. Nosso coração é corrompido e enganoso. Ela compete com a voz de Satanás, que continua a sussurrar em nossos ouvidos. Ela compete com a voz do mundo, que fala através das suas ideologias e perspectivas que, via de regra, são contrárias à palavra de Deus. É fácil de observar isso no nosso dia a dia. Bem, voltando para o texto, antes da serpente aparecer, Deus já tinha dado uma ordem clara de todas as árvores do jardim, eles poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa eles não poderiam comer de forma alguma. E não há ambiguidade nessa palavra, é muito clara. Não havia silêncio divino. Deus deixou claro o que poderia e o que não poderia ser feito. Então a queda
não aconteceu por falta de revelação, de forma alguma. Aconteceu porque outra voz foi considerada mais confiável. O problema nunca foi a ausência da verdade, foi preferência por uma outra narrativa, preferência de ouvir uma outra voz. O que Satanás fez foi semear a semente da dúvida. Quando ele disse, é assim que Deus disse, ele não ataca frontalmente, diretamente, ele sugere, ele planta uma dúvida sobre a palavra de Deus, depois sobre o caráter de Deus, depois sobre as intenções de Deus. Sem perceber, Eva começa a dialogar com a dúvida, e esse é um ponto perigoso. Toda queda começa quando damos espaço para questionar aquilo que Deus deixou claro. O pecado, ele nasce primeiramente na mente, com mudanças de crenças, antes de ser consumido com as nossas atitudes, com a nossa mão, como foi o caso de Eva, ao pegar o fruto proibido. Mas por que isso aconteceu? Porque houve uma mudança de crença. Porque Deus disse, se comer, certamente morrerás. A serpente diz, é certo que não morrereis. E aqui está um momento decisivo. Deus disse uma coisa, a serpente disse outra. E Eva deveria ter, obviamente, escolhido acreditar na palavra de Deus, no que Deus disse. Mas a dúvida já tinha sido lançada. E ela então passou a questionar o caráter de Deus, a palavra de Deus, as intenções de Deus. E sempre que desobedecemos a Deus, de certa forma, estamos fazendo isso. Talvez Deus esteja exagerando, isso talvez não seja tão grave como as pessoas dizem. Talvez exista algo melhor fora da vontade de Deus e eu estou me privando de usufruir disso. A queda aconteceu porque o coração passou a acreditar que a desobediência poderia trazer mais felicidade do que obediência. É bem isso que aconteceu. Em algum momento, Eva acreditou que as palavras de Satanás faziam sentido e que ela poderia experimentar algo muito mais profundo do que já estava experimentando. Como se houvesse algo muito mais profundo, mais deleitoso, mais prazeroso do que aquilo que Deus tem para nós. Mas o engano do coração, infelizmente, é achar que isso é possível. E a ação, meus irmãos, ela sempre segue as crenças. Por que Eva agora muda o seu olhar, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer? Por que ela muda o seu olhar? Por que o que antes era proibido agora parece ser desejável? Porque a sua crença tinha mudado. Quando muda a crença, as emoções mudam e as ações mudam. Então agora o seu olhar mudou porque suas crenças já haviam sido mudadas. E agora as suas ações mudam. Antes ela passava e nem encostava. Agora ela deseja e ela pega e ela come. O desejo e as suas ações refletem a mudança de crença ocorrida ao dar ouvido à voz de Satanás, ao invés de se firmar na voz de Deus de forma plena e firme. E a mesma dinâmica acontece hoje. No Éden havia duas vozes, hoje também. A palavra de Deus e as narrativas alternativas. A queda continua acontecendo sempre que preferimos interpretar a realidade a partir de vozes que são contrárias à revelação de Deus e à voz de Deus. O problema central do homem não é falta de informação, mas é falta de confiança na bondade de Deus, no caráter de Deus e na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. E possamos nos firmar na sua palavra e confiar na sua palavra. E no próximo episódio nós veremos que essa escolha ela produziu consequências terríveis como medo, ruptura, dor. Mas veremos também que no meio de todo esse caos,
Deus dá a sua primeira promessa de redenção. Meus irmãos, que possamos humildemente avaliar as nossas ações e chegar até a raiz, que são as crenças que estão por trás delas. Devemos humildemente pensar se não há em nós crenças distorcidas, crenças contrárias às Escrituras. Mesmo você sendo crente, mesmo você tendo a palavra, não são poucas as vezes que as nossas crenças são confrontadas e muitas vezes nós preferimos aceitar a mentira do que a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos mantenha firmes na verdade, porque é o único caminho para encontrar graça, alegria, paz e segurança. Graças a Deus. Mais um Sintonize com Cristo, mais um momento aí na sua casa. Muito obrigada por acessar aí a Rádio Cuiabana FM 106.5. Muito obrigada a você, internauta, que já está sintonizado aí conosco. Aqueles que ainda não, por gentileza, vamos aí participar daquela nossa campanha dos 1000 inscritos no canal. Esperamos você. Queremos agradecer ao nosso Deus, razão da nossa existência. Agradecemos a cada um daqueles que direta e indiretamente estão participando conosco. Agradecemos ao pastor Alex por ter estado aqui nessa tarde conosco. Agradecemos ao doutor Marlon Mendonça. Agradecemos aos sobrinhos, filhos que aqui estiveram cantando no dia de hoje. Muito obrigada ao nosso Deus sempre. Este foi mais um Sintonize com Cristo. Eu sou a Anaíra Emília. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Just
Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.